Nós somos do Movimento Conservador, que é um grupo de filósofos independentes, e estamos aqui para convidá-los a conhecer algumas das nossas ideias. Nosso objetivo não é defender algum partido político ou algum candidato em particular. Pelo contrário, queremos que vocês parem de apostar nos seus políticos favoritos e comecem a ter um relacionamento mais maduro com eles. Nosso objetivo é alcançar a consciência de vocês para despertar o nosso povo e assumir o controle. Está na hora de resistir. Está na hora de você assumir o papel de protagonista na história humana. Não deixe que te roubem o teu espaço como ser humano, como ser social e como um ser emocional e pensante. Nós estamos hoje aqui porque não aceitamos mais que o nosso povo seja manipulado o tempo todo e não tenha a oportunidade de reagir. Não aceitamos que os nossos semelhantes sejam entregues aos predadores vorazes por nossas riquezas naturais e humanas. Para isso, nós precisamos da ajuda de vocês. Precisamos que nos ouçam, reflitam e propaguem as nossas aspirações e dúvidas. Precisamos que os seus pensamentos estejam voltados para soluções que teremos que ter daqui para frente, pois a conta climática chegou. Ou vocês ainda não perceberam as alterações que estão ocorrendo? Faz décadas que temos sido alertados sobre os problemas energéticos que teríamos que enfrentar. Ou vocês nunca ouviram falar disso? A conta chegou e estão querendo descontá-la da gente. Olhe à sua volta. Nós destruímos o meio ambiente? Nós criamos o deserto? Ou nós estamos aqui do lado de um rio que transborda periodicamente e nos mantivemos firmes e resolvemos os nossos problemas? Nós não conseguimos acabar com os efeitos das cheias? Conseguimos ou não conseguimos? Então acredito que não desmatamos tanto que colocamos os nossos netos e bisnetos em risco. Vejam a Amazônia, praticamente toda preservada desde a época de Cristo. Pode-se dizer o mesmo das outras nações? É justo a conta cair em cima das nossas costas? Fomos nós que não preservamos, que chega, ou fomos nós os únicos que se preocuparam em preservar o nosso ambiente? Temos problemas, sim, não somos perfeitos, mas não aceitaremos que nos acusem do que não somos. Se estamos aqui hoje é porque amamos o meio ambiente. Acreditamos que vocês também nutrem esse amor por ele. Porém, estamos regredindo. Vemos algumas pessoas distraídas com o lixo, distraídas com a poluição, distraídas com os maus costumes. Não é porque temos uma ferramenta tão poderosa nas nossas mãos quanto a internet que agora vamos desprezar o nosso meio ambiente, nosso habitat, nosso planeta, as nossas vizinhanças. Olha ao seu redor. Você não gosta de ver tudo assim limpinho e preservado? Pois é, isso é ser conservador. Ser conservador é não se deixar distrair a ponto de perder a noção de si mesmo e do universo. Precisamos que entendam as coisas que estão em jogo no momento, para que possam escolher melhor e contribuir para uma cidade mais limpa, mais solidária, mais comprometida com seus cidadãos e sem corrupção. Precisamos que os recursos sejam aplicados onde foram designados para ser. Não podemos mais aceitar que tratem nossos semelhantes como peões num tabuleiro. Se vencermos nas cidades, venceremos no mundo. Sejamos os cidadãos globais que querem que sejamos, mas não lutando uns contra os outros, e sim cada um fazendo a sua pequena parte, a parte que lhe cabe como uma gota no oceano. Afinal,
Não existiria o oceano se as gotas não estivessem juntas. Vamos parar de ser influenciados pelas ondas e sejamos nós as ondas a influenciarem as multidões. Sejamos nós os faróis a atraírem de volta para o cais os bons costumes e os princípios conservadores. Temos visto muitas coisas acontecerem ao nosso redor, e algumas delas nos causam grande perturbação e nos deixam perplexos. Às vezes, não entendemos a razão de algumas coisas estarem acontecendo, mas uma coisa é certa: não podemos agir como inimigos uns dos outros. Temos mais coisas em comum do que pensamos. É que às vezes queremos apenas ficar neutros, mas não devemos escolher ser neutros o tempo todo, porque os oportunistas se aproveitam da nossa frouxidão, nos arrastando para o precipício, e antes que percebemos, já estamos em queda livre. Um exemplo é o ambiente escolar. Não é de hoje que estamos reclamando das más condições dos professores, da falta de investimento e do descaso com a educação. Deixamos o ambiente escolar desguarnecido e ele se tornou um nicho fértil para a entrada de posturas descivilizatórias e excludentes, disfarçadas de ideologias inclusivas. Pode-se dizer que tais ideologias às vezes vêm em embalagens até muito atraentes. Mas quando olhamos o seu conteúdo, nos assustamos com os resultados de tais ideologias sobre a psique da nossa sociedade. Por exemplo, do ponto de vista das pessoas neutras, cartazes de conteúdos impróprios espalhados no pátio das escolas não representam um grande perigo para as crianças. Não é como se houvesse um psicopata invadindo a escola com um machado em punho. De modo que os próprios pais não dão muita importância, achando inclusive exageradas as ações das pessoas que estão denunciando e exigindo um comportamento diferente nas escolas. Mas isso é um grande erro dos pais, porque o perigo que se insinua a passos lentos é muito mais perigoso e nocivo para as crianças, instituindo um comportamento que atinge o cerne da sociedade, levando-a a aceitar certas situações desconfortáveis e prejudiciais para os pequenos, como sendo normais. Veja, por exemplo, o caso do pai que foi chamado na escola para buscar a filha de 12 anos que tinha tido um pequeno incidente. A diretora explicou ao pai que sua filha de 12 anos tinha sido estuprada num banheiro. O pai quis chamar a polícia, mas a diretora quis convencer o pai de que aquilo era corriqueiro e sem importância, de que ele estava exagerando e até sendo preconceituoso. O que mais surpreende neste caso é a diretora chamar a polícia para prender o pai por estar sendo inconveniente e achar que tinha o direito de exigir que o pai aceitasse aquilo calado. É lógico que a inversão de valores atingia um ponto insuportável por causa da exagerada influência a que as pessoas estão sendo submetidas desde criança. Resgatar alguns valores morais é preciso. Não podemos permitir que, de um lado, esteja se incentivando pré-adolescentes a começarem precocemente a vida sexual e, do outro lado, se legalizar o aborto. Parece que as duas coisas estão seguindo a mesma direção, ou seja, tornando a vida das meninas num futuro próximo miserável e sem sentido. Essas pessoas
estão certas ao procurarem os políticos que se importam em ouvi-las, porque esse é o trabalho deles. Nós temos deixado os nossos políticos muito longe de nós e deixado que eles tomem muitas decisões sozinhos. Isso tem feito eles se perderem e seguirem um mau caminho, um caminho que se afasta de nós, que os elegemos. Os políticos precisam voltar a se lembrar que estão lá por nossa causa e não o contrário. Não somos nós que devemos coisas para eles, são eles que devem o que nos prometeram na época da eleição. E mesmo que não tenham prometido nada, a função deles é nos proteger e não nos usar como moeda de troca ou um saco velho abandonado num canto para encher quando a eleição se aproxima. Está na hora de nos unirmos para mostrar o que queremos deles. Está na hora deles começarem a nos dar a devida importância. Na democracia, todo o poder emana do povo, mas o povo esqueceu o seu poder e está sendo oprimido em tudo o que acontece no seu dia a dia. Seja através dos impostos que ele paga sem receber nenhuma contrapartida, seja sendo obrigado a obedecer teorias que eles tiram das fantasias das grandes indústrias, seja na falta de atendimento adequado nos postos de saúde, seja na falta de modernização dos sistemas de transporte e diminuição dos direitos dos trabalhadores. Precisamos estar alertas para o jogo em que nós fomos inseridos e que nos faz acreditar que existem dois lados: o lado dos políticos maus e o lado dos políticos bons. Mas isso não existe. Enquanto nos mantemos divididos aqui embaixo, eles nos vendem lá em cima. Quando o cidadão perceber que ele tem o direito e a obrigação de exigir os seus direitos, qualquer que seja o candidato eleito, os políticos terão que parar de brincar com o povo e levar as suas demandas a sério sem a falsa máscara de um partido. Não podemos permitir que eles se tornem tão tiranos a ponto de escolherem tudo por nós e nós só obedecermos cegamente. Não podemos mais permitir que submetam nossos médicos e cientistas à censura, fazendo com que as únicas comprovações que nos apresentam sejam os noticiários vinculados a uma mídia tradicional, onde os jornalistas não passam de anunciantes de produtos das indústrias que os pagam. O povo não será reduzido a uma massa de manobra sem inteligência que é induzida conforme as grandes corporações queiram. Não podemos mais esperar que os governos sejam os nossos donos bonzinhos que vão nos dar alguns privilégios se colaborarmos. Eles que trabalham para nós, não o inverso. Não podem nos exigir que nos anulemos para que eles quebrem o país depois de saqueá-lo e nos abandonarem à míngua. Agora, nós convidamos vocês para darem a sua opinião sobre o assunto. Podemos fazer isso através de algumas perguntas que vocês podem responder se quiserem. Primeiro, do que eu sinto falta na minha cidade? Segundo, como podemos nos aproximar dos gestores da nossa cidade? Terceiro, você acha importante existir um grupo como o MC para agregar conhecimento e atitude? Quarto, você gostaria de fazer parte do MC ou receber notícias sobre as nossas discussões filosóficas e ações em Blumenau? Aproximem-se. Obrigada.